palavra de hoje se encontra no livro de João 20:24. E o tema dessa mensagem que eu vou trazer para vocês hoje é: você não está vendo o milagre? É uma pergunta. Você não está vendo o milagre? E essa vai ser a mensagem de hoje para nós aqui. Essa vai ser a mensagem de hoje para o nosso coração. Amém? Rosimeire, eu quero orar por você depois, tá bom? Conceição, antes de começar a palavra, eu quero fazer uma oração com vocês, meus irmãos. Todo mundo com a mão no coração aí. Eu vou pedir para o anjo tocar em vocês agora. Karine, mão no coração aí, você que está aflita. Senhor Deus, diante da Tua presença, meu Pai, estamos aqui já reunidos, exaltado e glorificado é, Senhor, Teu santo nome. Senhor, que o Teu reino avance, que ele seja expandido e que venha fazer, Senhor, a Tua vontade, assim no céu e na terra, tudo conforme o Teu desejo. Que a Tua mensagem, Pai, venha nesse instante, Pai, falar conosco. Senhor, que a cura, a transformação venha, Senhor, quebrar esse coração. Senhor, venha visitar cada um que está aqui, Pai. Coloca, Pai, uma legião de anjos já acampada aqui em nosso meio. E aonde tiver uma irmã, um irmão com a mão no coração, meu Deus, já coloca o Teu anjo do lado dele, Senhor. E que esse anjo com a mão de fogo coloque sobre a cabeça dele e venha já quebrar toda a potestade, todo o principado. Aonde tiver obra de macumba, que ela já venha a ser desfeita. Aonde tiver obra de feitiçaria, que ela venha a ser desfeita. Aonde tiver enfermidade, que essa pessoa já venha a ser curada. Aonde tiver todo tipo de malícia do diabo trabalhando contra essa vida, venha a ser quebrada e desfeita. Porque o nome de Jesus tem poder. Espírito das trevas, ouve a minha voz agora. Legião do inferno, você que está atacando essa vida, você que está batalhando contra essa pessoa, eu tenho a autoridade que Deus me deu para batalhar contra vocês, para lutar contra vocês. E nesse instante a autoridade que o Senhor colocou através da palavra na minha boca, eu fecho as portas que vocês abriram, a enfermidade que vocês colocaram, a dor e a enfermidade na cabeça, no corpo, o câncer. E em nome de Jesus eu dou uma ordem. Onde tiver trabalho de macumba, pode começar a dar ânsia de vômito aí. Pode começar a vomitar essa macumba aí. Pode começar a vomitar essa enfermidade, essa doença. Não interessa qual é a potestade. Não interessa qual é a legião, a hierarquia, se é grande, se é pequeno. Para mim vocês não têm diferença nenhuma, porque a palavra diz que eu não ando sozinho, que tem anjos acampados ao redor e trabalham ao meu favor para derrubar vocês. E se o exército de Deus está comigo, vocês não têm poder para me vencer. E em nome de Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro, aonde tiver uma pessoa enferma, uma pessoa doente, uma pessoa agora que está sendo atacada espiritualmente, na depressão, na ansiedade, eu falo agora, solta esse coração agora, legião. Capa preta, tranca-rua, Exu caveira, é uma ordem. Legião de pombagira, legião de cemitério, legião que tem trabalhado constantemente para matar. Uma ordem eu dou para vocês, pega a bagagem agora, e pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, sai dessa vida. Pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quem chegou agora, um bom dia. Irmãos, tá todo mundo bem? Tem alguém que passou mal aí, ânsia de vômito? Tem alguém que vomitou? É a primeira oração ainda, irmãos. Vamos ler a palavra aqui, depois a gente vai orar mais. Mensagem de hoje, livro de João, capítulo 20, versículo 24. Amém. Karine, tá melhor aí, Karine? Cadê a irmã Karine? Que estava mal aí. Fátima
o que está na cabeça da Fátima e pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Procura dor de cabeça aí, Fátima. Karine, tá melhor? Vamos lá, meus irmãos. Aguenta aí, Karine. Aguenta aí que eu vou colocar você para orar aqui. Não sai da live. Vamos lá, meus irmãos. Livro de João, capítulo 20, versículo 24. A palavra diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estendam a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor e Deus meu. Então Jesus disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e creiam e tenham vida em seu nome. Amados e amadas irmãs, a palavra que acabamos de ler relata o momento onde um homem sem fé e sem crença passa a enxergar o milagre da vida. E a mensagem de hoje que eu disse para vocês: vocês não estão vendo o milagre? Vocês não estão enxergando o milagre? Muitas pessoas estão aqui na live. Muitas pessoas que estão aqui comigo já são seguidores. Quantos milagres vocês já viram acontecer aqui? O câncer sumir do nada. A pessoa que estava com problema de vista volta a enxergar. A pessoa que estava com a perna fraturada volta a andar. Quantos milagres? Quantas libertações? Quantas pessoas sendo curadas? E muita gente entra aqui e não crê. Muita gente entra aqui e não enxerga. Assim também acontecia com os homens que andavam com Jesus. Um dos seus discípulos, Tomé, um homem que andava com Cristo, um homem que estava com Cristo, um homem que vivia ao lado de Cristo, ele estava vivendo de aparência, porque não acreditavam naquilo que Jesus fazia. Jesus veio, meus irmãos, e ele cumpriu a promessa dele. E após o término desse cumprimento da promessa, ele falou: eu vou partir, eu vou ter que ir. Ele estava dizendo que ia ter que contemplar a vontade de Deus. E a contemplação da vontade de Deus era o quê? Perder a vida dele para dar vida a todos nós. Era ele entregar a vida dele para dar vida a todos nós. E Jesus, após ser perseguido, caçado, crucificado e morto, após ele ser morto naquela cruz, pelo meu pecado e pelo seu pecado, para que hoje a gente pudesse ter acesso a Deus, ele perde ali a expiação de vida, o fôlego de vida. Mas ele diz que ele voltaria, ressuscitaria. E no momento que Jesus volta,
No momento que ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos. E um dos discípulos não havia ainda tido encontro com ele, que era Tomé. E após Tomé receber dos outros discípulos que Jesus tinha estado ali, tinha voltado, ele disse: eu não creio. Eu só creio se eu tocar na mão dele. Eu só creio se eu ver o buraco da mão dele e tocar. Vocês vão ter pessoas, familiares, que vocês vão contar: nossa, eu estava na live do irmão e Jesus curou, e Jesus manifestou um demônio lá e ele foi expulso, a pessoa ficou bem. Você vai falar isso para as pessoas vão falar assim: ah, eu só creio vendo. Eu só creio se eu enxergar isso. Porque Jesus deixou essa passagem, irmãos? Porque nesse mundo tem pessoas que estão recebendo cura e ainda não sabem quem curou. Tem pessoas que estão voltando à vida e não sabem que é Jesus. As pessoas acham que foi uma estátua. As pessoas acham que foi uma pessoa, foi um propósito que ela fez. O milagre vem somente através de Jesus. Ele é o Deus do milagre, da cura e da libertação. E mesmo que vocês mostrem o seu milagre, tem pessoas que não vão acreditar. Mas eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui comigo. As 123 pessoas que estão aqui comigo. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de começar a crer no milagre. A palavra diz que eles estavam trancados. Estavam num lugar, fechados. E do nada, Jesus aparece. E que coisa, né? Como que Jesus entrou num lugar trancado? Sabe como? Jesus, ele entra em qualquer lugar. Mesmo que a porta esteja trancada, mesmo que a sua vida esteja fechada, mesmo que a sua vida esteja embaralhada, Jesus, ele entra. Ele entra. Porque enquanto tiver um coração dentro, crendo, porque dentro daquela sala tinha o quê? Alguns irmãos que acreditavam, alguns discípulos que acreditavam, e também tinha quem? Aquele que não acreditava, que era Tomé. E Jesus entrou por causa daqueles que creram. E quando Jesus entra, se coloca de pé perante todos, ele estende a mão para Tomé e fala: toca. Toca para você ver quem que é que está aqui. Toca para você ver quem está vivo. Toca para você ver o milagre. Toca para você ver e sentir que tudo isso aqui é real. Tem pessoas que estão precisando aqui tocar em Jesus para voltar a viver. Tem pessoas que estão aqui precisando ser transformados. Talvez hoje você entrou aqui não crendo no milagre. Talvez você entrou aqui hoje achando que não vai acontecer o milagre. Talvez você entrou aqui hoje falando: nossa, meu Deus, o meu domingo está destruído. O meu casamento está destruído, a minha família está destruída. E eu não creio no milagre. Eu não creio que isso possa ser consertado. Vocês acham mesmo que um homem que voltou à vida não pode consertar o seu problema? Vocês acham mesmo que um homem que ressuscitou não pode resolver o teu problema? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo, irmãos? Meu Deus! Jesus pode tudo. Jesus pode tudo. Ele pode consertar. Ele pode acertar. Ele pode colocar no lugar. Ele pode transformar. Ele pode mudar o caos. Ele pode mudar
a situação do teu vício, da tua enfermidade. Mas antes, Ele quer fazer uma pergunta para você. Você está vendo o milagre? Você está vendo o milagre? Você está vendo o milagre? Ele está perguntando para vocês, através da minha boca falha e pecadora. Vocês estão vendo o milagre? Vocês estão vendo o milagre? O milagre está diante de vocês. Olha no espelho aí. Olha no espelho da tua casa e olha o milagre. O milagre está respirando. O milagre está vivo. O milagre está andando. Vocês são um milagre. O milagre de estar vivos. De ter a oportunidade de consertar a vida com Cristo. De crer novamente na palavra. De crer na salvação. Muitas das vezes a gente para. Acha que o milagre é somente a cura. Não, o milagre é você estar vivo. Correia, olha o meu irmão Correia aí, ó, brincando com a palavra de Deus. Correia, Jesus te ama, meu irmão. Brinca mesmo, que o diabo também brinca. E ele está brincando com a tua vida, sabia, Correia? Enquanto você está brincando, o diabo está dando risada. Brinca mesmo. Brinca com a tua alma, brinca com Jesus. Brinca que você vai ver onde você vai parar. O dia que você fechar o olho. Brinca que você vai ver, quando você acordar, aonde você vai estar. Você vai ver o cachorro, se ele vai estar lá vivo. Vai estar você sozinho, nem o cachorro seu vai estar lá, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, viu, Correia? Brinca mesmo. Macumba? Macumbeirão mesmo? É mesmo? Faz uma macumba então aí pra mim ver. Vê se o seu Exu, vê se o seu Exu tem a capacidade de enfrentar o meu Jesus. Se você quiser ficar aqui, Correia, fica aqui. Eu vou mostrar para você o que Jesus faz com o Exu Caveira, com o Tranca-Rua, com o Capa Preta. Você vai ver eles de mãozinha prostrada para trás para Jesus. Mostra o teu Exu que eu mostro o meu Jesus. Tá, Correia? Eu não vou nem bloquear você, eu vou deixar você ficar se divertindo aqui. Traz os seus Exu para participar aqui. Chama eles aí para ver se eles vêm. Chama ele para bater de frente com o meu Jesus. Você tá sozinho, meu irmão. Você tá lançando palavras sozinho. Nem seus Exu tá aqui. Porque os seus Exu não têm poder e nem autoridade para bater de frente. Nem comigo e nem com Jesus. A unção que está sobre mim é maior. Em nome de Jesus. Irmãos, chegou a hora de crer. Chegou a hora de mudar. Ou você é Tomé, ou você é Pedro, ou você é João, ou você é Tiago. Os discípulos, as pessoas que andam com Cristo são mais vencedores, são mais fortes. Então passem a crer no milagre. Passem a crer naquele que deu a cura e a vida. Irmãos, vocês vissem cada coisa que eu estou vendo, meus irmãos. Meu Deus, Deus está revelando cada coisa, meus irmãos. Impressionante, meus irmãos. Irmãos, eu vou contar o testemunho para vocês aqui. Às vezes vocês acham que o mundo espiritual não existe. Eu vou contar o testemunho. Um jogo de celular chamado Mir. Um jogo de celular onde as crianças jogam, os adolescentes. Tem um espírito ali, uma mulherzinha que é um personagem do jogo. E esse personagem do jogo estava lá uma pombagira. A hora que instalou esse jogo no celular, a pombagira foi para a cabeça de uma mulher.
E nesse momento de oração, o espírito chamado pombagira cigana entrou na vida da pessoa por causa de um jogo. Eu orei por essa pessoa. E o espírito que estava nela era o espírito do personagem do jogo. Vocês precisam entender que o negócio é sério. Vocês precisam entender que as coisas de Deus é sério. E Jesus está aqui para salvar. Mas às vezes as experiências que a gente tem, elas têm que acontecer para que a gente acorde e veja a realidade. O negócio é sério, irmãos. E tem pessoas que ficam brincando com o nome de Deus. Mas eu creio que Deus vai curar e libertar muitas pessoas aqui hoje. Porque muitas pessoas que estão aqui não são Tomé. Talvez algumas que entrou aqui agora, eu estava falando aí, são meio Tomé. Não estão acreditando. Mas vão ver e vão crer. Amém? Você que ouviu essa palavra, que ouviu essa mensagem, eu faço uma pergunta. Você não está vendo o milagre? Você não está vendo Jesus trabalhar? O meu conselho é que você busque a Ele. Que você volte para Ele a tempo. Antes que os seus olhos se fechem e que o seu tempo se acabe. Para que você tenha o seu lugar na glória. Compartilha esse vídeo. Compartilha essa palavra e que Deus venha abençoar todos vocês em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.